Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E no programa de hoje não será diferente. Vamos falar sobre rigidez e flexibilidade. Sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Flávia Consalter. Boa noite, Flávia. Seja bem-vindo ao Mídia e Saúde na TV. Prazer recebê-la aqui. Boa noite, Alderi. Tudo bem? É sempre muito bom falar com você e principalmente quando a gente vê pelo aspecto do aprendizado, né? De correção de hábitos, enfim, instruções para melhorar cada dia, né? Para mim também, é muito prazeroso estar aqui, poder compartilhar com as pessoas, né? Um pouco do que é o dia a dia do nosso trabalho, enfim, e prestar esse esclarecimento, né? Para que as pessoas se aproximem dos temas da psicologia de uma maneira mais natural, né? Claro. E aí são dois temas totalmente contraditórios, não, opostos, né? Opostos Rigidez e e flexibilidade, né? Aham. Para começar a falar sobre rigidez, ô Flávia, é um comportamento comum que você vê, você analisa no seu dia a dia, pessoas, pacientes que chegam e você observa esse excesso de rigor na vida, cobranças, enfim. Sim, é bastante comum, né? É um comportamento bastante comum, é algo que a gente observa que as pessoas têm uma tendência, né, atualmente, a lidar com as situações de uma maneira um pouco mais rígida, né? Confundirem rigidez com firmeza, né? Rigidez com constância, com clareza, né? E rigidez não é nada disso. Aliás, rigidez é o oposto disso, né? A rigidez é um comportamento que se caracteriza por uma dificuldade de você contornar situações difíceis da vida, né? Por uma dificuldade em estabelecer contatos e vínculos afetivos, porque na medida em que você é muito rígido, você acaba sendo rígido não só consigo mesmo, mas com as outras pessoas, e isto afasta as pessoas, faz com que elas fiquem distantes, né? A rigidez, ela se caracteriza por um excesso de cobrança sobre si mesmo e sobre os demais, né? Hum. Uma dificuldade de contornar, de se adaptar, né? E isso caracteriza a Uhum. rigidez, né? Agora, como explicar isso aí? Existe uma justificativa, criação? Onde está digamos, a essência desse problema? Não sei se é problema, é um comportamento, como que vocês Aham. classificam isso aí, né? Na verdade, a rigidez e a flexibilidade são maneiras de levar a vida, né? A rigidez é uma maneira defensiva, né? É um comportamento defensivo que a pessoa utiliza porque ela está em sofrimento, né? E eu vou explicar isso um pouco mais devagar para as pessoas, né, entenderem do que eu estou falando, né? E a flexibilidade, ela é um sinal de saúde mental, né? Claro que nenhuma atitude humana é por si só boa, né? Porque o excesso de flexibilidade também não é bom, né? Por quê? Porque o excesso de flexibilidade pode levar a uma ideia de que a pessoa é assim, qualquer coisa Permissiva? serve, muito permissiva, isso, né? Obrigada, Alderi. Muito permissiva. E a permissividade também não é um bom recurso, né? Então, mas vamos dizer assim, que se a gente for comparar como dois recursos humanos, né, importantes, a rigidez é algo que diz respeito mais a uma defesa do ego, tá? E a flexibilidade é algo que fala mais sobre aspectos adaptados que a gente utiliza no nosso dia a dia. Bom, você perguntou, de onde surge, né? Então, assim, a rigidez, ela é uma defesa que se instala porque a pessoa teve, em algumas etapas da vida, do desenvolvimento afetivo na infância, né, um excesso de sofrimento, né? Então, esse excesso de sofrimento faz com que a pessoa tente se reorganizar de alguma forma. Uma dessas defesas que ela utiliza para ela se reorganizar é a rigidez. Especialmente se essa criança, né, se esse indivíduo, ele cresceu num ambiente muito caótico,
né, em que as experiências eram muito dolorosas e perturbadoras. Então, em ambientes muito caóticos, quando a gente tem uma vivência, né, de ambientes muito caóticos, a gente observa que a tendência do indivíduo é se enrijecer para tolerar essa sensação de caos, porque ao se enrijecer, ele vai garantir para si mesmo, né, uma sensação de que ele tem o controle sobre o que está acontecendo, sobre o ambiente, sobre as outras pessoas e principalmente sobre si mesmo e sobre aquilo que ele sente. Porque o objetivo, né, da defesa, da rigidez, é evitar o contato com o seu sofrimento, é evitar o sentimento de estar sofrendo. Esse é o objetivo da Mas não evita, rigidez. né? Porque a rigidez provoca um sofrimento A rigidez provoca um interno, psíquico, sofrimento enfim. ainda maior, né? Ela provoca uma vivência, né? Ela causa vários problemas na vida da gente, né? O primeiro, talvez, que a gente possa imaginar é justamente essa questão de afastar as pessoas de perto da gente. Porque se nós somos muito rígidos conosco mesmo e com as outras pessoas, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um padrão, né? A nossa régua vai ser muito alta, né? Então, o que acontece? As pessoas vão ter muita dificuldade para nós, vai parecer muito distante, né? A relação daquela pessoa, o que ela pode nos oferecer com aquilo que é o que a gente imagina que é o suficiente, que é bom, que é correto, né? O indivíduo muito rígido, ele tem uma noção, uma ideia de que existe apenas uma maneira correta de se fazer as coisas, né? Então, ele não consegue vislumbrar que, para às vezes, realizar a mesma tarefa, existem vários caminhos, né? E ele se apega rigidamente àquele caminho, né? E isso faz com que, muitas vezes, mesmo aquele caminho já não sendo mais adequado, já não sendo mais suficiente, a pessoa continue insistindo, né, teimosamente, numa determinada forma de agir, em função de que não consegue flexibilizar, não consegue pensar de uma outra forma, não consegue contornar obstáculos, né? E então é muito interessante o quanto que a flexibilidade dificulta a nossa vida, né? Por quê? Porque nós ficamos reféns, né, de uma maneira de enxergar o mundo e de fazer as coisas que não nos permite ampliar, né? A pessoa que tem esse comportamento de rigidez no dia a dia, pode ser uma pessoa que também foi muito cobrada, ele reproduz uma criação? Porque você falou de sofrimento, né? Lá atrás que teve algum tipo de sofrimento. Pode ser uma espécie de uma cobrança excessiva também de quem criou, dos pais, do ambiente que ele participou. Ele acabou assimilando aquilo e levando isso para a vida também? Pode ser, mas não é só isso, né? Veja bem, vou explicar um pouquinho de teoria aqui, pode? Né? Fica à vontade. Então, nós temos uma estrutura psicológica e dentro de nós temos uma entidade que se chama superego, tá? Essa entidade, ela é nada mais do que o que a gente colocou dentro da gente sobre as normas, as regras, os valores, né? Aquilo que a gente deveria ser, né? Esse é o superego. O superego, ele é uma entidade muito importante, porque ele nos habilita a viver em sociedade. Porque se todo mundo fizesse só o que tivesse vontade, né, nós não teríamos uma sociedade organizada, né, ou mais ou menos organizada, né. Como nós temos internalizado esse aspecto, o superego, ele nos permite viver em sociedade. Entretanto, nas pessoas rígidas, o que a gente observa é que, devido ao excesso de sofrimento, devido, né, às circunstâncias difíceis que ela possa ter passado, que são de cobranças excessivas, né, exigências excessivas, podem ser essas também, mas são principalmente a sensação de inconstância, de instabilidade, né? A sensação de instabilidade, ela faz com que o indivíduo enrijeça, né? E isso, somado a um excesso de cobranças,
vai levar ao estabelecimento de um superego que muitas vezes ele não é só autoritário, ele pode chegar a ser até mesmo cruel, né? E esse superego cruel, ele vai maltratar o indivíduo, ele próprio, né? E ele vai maltratar as pessoas fora, né? Esse superego vai exigir de si mesmo muitas coisas, né? E vai exigir dos demais muitas coisas também. O que acontece com isso, né? O indivíduo que tem um superego muito rígido, muito cruel, ele vai ter uma tendência a se autopunir, né? A se maltratar, a fazer, a ter sentimentos, né? De que nunca é suficiente aquilo que ele realiza, aquilo que ele vive, né? A sensação é de um vazio muito grande. Então, a pessoa fica sempre com a experiência da falta. Não se preenche, então. Não se preenche. A vivência que, né, até me veio aqui, é importante falar sobre isso, né? São pessoas que têm uma sensação assim, elas tendem a projetar no futuro, né? Então, assim, eu só vou ser feliz se um dia eu me casar, né? Se eu me casar, quando eu me casar, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver um corpo perfeito, maravilhoso, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma carreira de sucesso, quando eu estiver ganhando dinheiro, aí sim eu vou ser feliz. Então, essa projeção no futuro é uma tentativa que o indivíduo faz de não lidar com as suas dores no presente. Porque, na verdade, essa pessoa está infeliz com quem ela é, com a forma como ela vive, com a maneira como ela se relaciona, né? E aí ela projeta no futuro uma ilusão de felicidade. Por quê? Ela está tentando com isso não lidar com o que traz sofrimento a ela nesse momento. Uhum. Certo? Ô, Flávia, poderíamos dizer também que as pessoas que são muito rígidas, elas são inseguras? Sim, extremamente inseguras. Inseguras? O sentimento de insegurança é a base da rigidez, né? É a base, porque assim, o que é a rigidez? É uma defesa que faz a tentativa de fortalecer o indivíduo para ele aguentar o tranco, né? Então, o que é o tranco? É a realidade difícil, são as dores, os sofrimentos, as insatisfações, a frustração, a raiva, né? Então, a rigidez, ela faz com que o indivíduo, ele fique, como que eu posso dizer? Ele fique... Tem uma palavra que me fugiu agora. Para que os sentimentos não apareçam, para que eles não cheguem, ele fique refratário às emoções, né? Essa é a ideia. Então, a tentativa é ficar refratário a emoções, não viver essas emoções que eu citei aqui. Mas, né, o que a gente observa? Que essas emoções desestabilizam e nos tornam frágeis. Então, elas mexem com nossos sentimentos de insegurança. A rigidez, ela vem no sentido de dar uma falsa ilusão de segurança para esse indivíduo. É uma defesa contra a insegurança, contra o desamparo, contra o medo, contra a frustração, contra a raiva, que são sentimentos que o nosso psiquismo tem muita dificuldade de acolher. Então, de certa forma, talvez até inconsciente, ele tem algum tipo de ganho, ainda que secundário, nesse comportamento rígido. Olha, com certeza, existe um ganho, né? Mas o prejuízo é muito maior do que o ganho, né? O ganho, com certeza, ele dá uma sensação, uma falsa sensação de segurança para o indivíduo, mas o preço que se paga por essa sensação de segurança é inviabilizar os relacionamentos, é inviabilizar, por exemplo, vamos supor, me veio agora, você trabalha num lugar, né, você tem um emprego, um trabalho lá, e você é muito maltratado nesse emprego. Você sofre abuso, as pessoas são, sei lá, arrogantes, né? E aí você permanece lá. Apesar de tudo, você permanece lá porque você acha que é o seu dever permanecer no emprego, suportar aquela situação, né? Então, é muito importante. Então, nesse sentido que eu estou dizendo que a perda, né, é muito grande.
Porque você vai permanecer numa situação como essa, você vai adoecer psiquicamente, pode adoecer até fisicamente, devido a situações vividas de abuso, né? E aí, o que que acontece? Se você não tiver flexibilidade suficiente para falar, não fico mais aqui, vou procurar outra coisa, vou, né? Se você achar que, apesar de tudo, é seu dever aguentar, você vai adoecer. Você vai pagar um preço muito alto por isso. E muitas pessoas, né, ficam nessa situação. Muitas pessoas ficam. Existe algum tipo de justificativa? Uma pessoa que é rígida, ela tenta justificar para si mesma, que é a busca pela excelência, pelo melhor, enfim. Ou ela nem Sim. percebe, ela age inconscientemente. Ela não percebe que ela está sendo rígida de modo a se prejudicar. As duas coisas são verdade, né? Existe uma dimensão inconsciente no comportamento. Nem tudo que a gente faz, ou a maior parte do que a gente faz é inconsciente, né? Mas, sim, a pessoa justifica, porque por que você está fazendo isso? Afinal de contas, isso é tão ruim para você. Ah, porque assim eu vou conseguir me sobressair, porque assim vai dar mais certo, porque assim não tem risco de falhar, né? A pessoa vive a falha como um fracasso absoluto, quando, na verdade, a gente precisa viver as falhas como um aprendizado, né? Tá, falhei, ótimo, né? Vamos ver onde é que foi que eu poderia ter feito melhor para que eu possa, num outro momento, melhorar e fazer diferente. A pessoa rígida, ela tem muita dificuldade de fazer esse movimento, né? Ela entende que a falha é um fracasso absoluto. Uhum. Né? E geralmente, Flávia, as pessoas são rígidas demais. É um comportamento extensivo às várias áreas da vida, ou seja, no Sim. trabalho, na vida pessoal, em horários. Como que você analisa isso aí? Sim, é um comportamento extensivo e é uma estrutura muito poderosa, né? A rigidez é uma defesa, desculpa, uma defesa muito poderosa, e ela vai afetar todas as áreas da vida da pessoa, né? No trabalho, nas relações pessoais, né? Nas relações de amizade, na maneira como lida com o dinheiro, né? A gente vê muito associado à rigidez, até nem não pretendia falar disso, mas a gente vê pessoas que têm uma questão muito difícil com o dinheiro, né? De não poder gastar, de ter que guardar, de ficarem muito inseguros por conta do sentimento de insegurança, né? Ter a ideia de que precisam sempre ter muito dinheiro guardado, porque vai que acontece alguma coisa, sei lá o quê, né? E aí vão precisar do dinheiro, e aí não tem a possibilidade de usufruir do que ganha, do que conquista, né? Em Então, função do medo. sim. Então, essa associação de querer vincular a rigidez com integridade, com excelência, na Sim. verdade, a pessoa pode ser íntegro, desenvolver bem o trabalho, Uhum. levar uma vida do ponto de vista social Uhum. Saudável. saudável, sem ter que se cobrar tanto. Sem ter que se cobrar Quer tanto. dizer, Essa é a a rigidez não ideia. é o parâmetro para a pessoa ter que Não. fazer as coisas bem feitas na vida. Rigidez e sofrimento, Rigidez é né? sofrimento. O excesso de rigidez leva a um nível de sofrimento muito grande, né? A pessoa, ela vive sobre a égide do dever, Da né? E cobrança. não do querer. Uhum. Ela não faz nada porque ela quer, porque ela deseja, porque aquilo vai ser satisfatório. Ela faz porque ela tem que fazer, Uhum. né? Você falou que a pessoa que geralmente é rígida, que ela se comporta com esse excesso de cobrança, é consigo mesma e com as outras pessoas também. Exato. É possível mensurar esse nível de cobrança ou não dá? É mais com ela ou mais com as pessoas? Ou depende da pessoa, depende da situação? Quem é rígido? Quem cobra demais? Isso é mais consigo próprio ou com as outras pessoas? Você fez uma pergunta difícil, porque isso tem que ser visto de caso a caso, né? O habitual, tá? O normal é a gente observar que a pessoa rígida, ela é rígida consigo mesma e com os demais. Existem pessoas, né, que são mais rígidas em determinadas áreas da vida e menos rígidas, mas não que elas sejam flexíveis, em outras áreas da vida. Então, isso vai muito de caso a caso, depende da estruturação psicológica daquela pessoa, depende das experiências, né? Falando nessa questão, né? Você perguntou como que se forma a rigidez, né?
a gente tem que considerar que o superego, né, ele é em parte, ele é resultado das nossas experiências com os nossos pais, nossas figuras primárias, pai, mãe, irmãos, né, os cuidadores, as pessoas que cuidaram da gente quando bebê, quando criança pequena. Mas, em parte, o nosso superego, ele é também, a gente traz isso, é da nossa natureza já vir mais ou menos rígido. Mais ou menos rígido. Dependendo, né, das situações que a gente encontra na nossa vida, essa rigidez vai ser reforçada ou vai ser amansada, vamos dizer assim, né? Dependendo das experiências que a gente for tendo, né, a mescla, né, daquilo que nós somos, da pessoa que nós trazemos, né, da nossa natureza, do nosso temperamento, a mescla dessas questões com as experiências que nós tivemos na vida vai tornar o nosso superego mais ou menos rígido e vai fazer com que a gente tenha uma relação mais ou menos rígida com as outras pessoas e com a nossa realidade, tá? Então, é muito difícil para eu dizer para você, olha, normalmente é difícil, porque você tem que ver de caso a caso, porque cada pessoa tem uma natureza, tem uma experiência de vida. Essa mistura é muito diferente de um indivíduo para o outro, né? E isso vai, essa mistura que eu estava falando, essa mescla, né, de quem nós somos com as experiências que nós vamos ter, ela vai determinar o tipo de pessoa que eu vou me tornar, certo? Dá pra gente imaginar, né, presumir que uma pessoa muito rígida, ela tem dificuldade de aceitar os erros das pessoas e de si próprias, Sim. né? Uhum. Então, não sei se a palavra é essa, pessoas rígidas têm dificuldade de perdoar, vamos usar esse termo na falta de um outro, talvez você possa usar uma expressão mais adequada. Uhum. De perdoar quando alguém erra, quando alguém faz alguma coisa que Sim. poderia dizer que é mais ou Sim, menos nessa vibe aí. rancorosas, Rancorosas. né? São pessoas rancorosas, são pessoas que tendem a devolver na mesma moeda, né? Tem essa questão da mágoa, da raiva, né? Muito acentuadas, né? Então, sim, são pessoas que tendem a esse comportamento. Ô, Flávia, e do ponto de vista emocional, psíquico, quais são as consequências que podem decorrer de uma pessoa que guarda mágoa, rancor, tem dificuldade de relevar? O que você analisa aí? É o adoecimento, Adoecimento. né? É o adoecimento, não o adoecimento psíquico, ele é direto, né? Dá pra gente observar pessoas que guardam mágoa, rancor, né? Que lidam muito mal com essas emoções pesadas, porque são emoções pesadas, né? A raiva, rancor, a frustração, a própria inveja, né? Pessoas que lidam muito mal com emoções densas, elas tendem a adoecer psiquicamente, elas não conseguem, né? Encontrar um lugar dentro delas, acolher dentro delas essas emoções, né? E conseguir digerir isso, transformar isso, né? Na vida delas. Elas acabam adoecendo psiquicamente. E existem estudos, né, da medicina que associam vários tipos de doenças a emoções, né? A psicossomática faz esse trabalho, né? De observar que existem várias doenças de fundo emocional, doenças físicas de fundo emocional, né? Câncer, alguns cânceres, né? Algumas, enfim, algumas, não me ocorrem agora quais, mas várias, né? Dermatites, né? Claro. É muito comum a gente encontrar de fundo emocional. Somatizam. São somatizadoras, Na verdade, poderíamos dizer né? que o rancor ou a falta de perdão é um tipo de emoção retida. A pessoa não consegue canalizar adequadamente, porque tudo que acontece na vida tem um caminho assertivo de resolver, sem precisar. Porque é um tipo de violência também, né? Porque quando a pessoa explode, xinga e parte para atos truculentos, né? Claro que são atos reprováveis do sentido da saúde, né? Rancor também é um tipo de violência consigo próprio, né? A mágoa, o rancor, ficar guardando aquilo, é um auto-boicote, É extremamente violento. Você usou uma palavra muito interessante, né? As emoções densas, eu não chamaria só o rancor ou só a raiva, frustração, né? Elas são, as emoções densas, elas são
muito violentas, né? E elas causam um prejuízo psíquico se a gente não conseguir lidar com elas, né? De uma maneira, eu não sei se adequada é a palavra, né? Mas de uma maneira a conseguir conter e transformar isso, né? Essa acho que é a ideia, né? É difícil de falar assim, o que é conter e transformar, né? Mas não deixar com que essas emoções se transformem em sintomas, né? O rancor, a cobrança dos outros, né? A dificuldade de perdoar, tudo isso são sintomas, são dificuldades que comprometem muito os Claro, nossos relacionamentos. verdade. Você falou no início sobre o excesso, né? E como nós estamos falando, focando mais, é claro que depois eu quero que você Na fale um pouquinho rigidez. na importância de manter o equilíbrio. Mas como nós estamos falando de excesso, tanto a rigidez como a flexibilidade, tem pessoas que justificam, que são flexíveis demais e acabam sendo relaxadas, negligentes, descuidadas. Quer dizer, é um outro extremo, né? A flexibilidade é importante para a vida, mas também dentro de um parâmetro de equilíbrio, né, Flávia? Para não Exato. cair nessa esteira aí Do das coisas más. desleixo, Isso. né? Do desleixo, com certeza. Eu penso sobre isso, o mesmo que eu penso sobre a rigidez, né? A pessoa que vai deixando, né? Ela. Aí também vai a história do caso a caso, né? Mas me faz pensar, me veio um monte de pacientes, já que eu atendi, né? De pessoas que se queixam, mas eu vivo procrastinando, eu não consigo concluir as coisas, eu não consigo realizar, eu tenho preguiça, eu começo e não termino, né? Então, eu acho que mexe com outro tipo de sentimentos, né? Que também são densos, que é o sentimento de impotência, é o sentimento de vazio, né? É o sentimento de que não presta para nada, né? Assim, de Inutilidade, inutilidade, né? Então, aí nós estamos falando de uma outra natureza de sentimentos, né? Que a pessoa pode estar lidando. Não estou dizendo que é isso, tá? O que eu estou afirmando é que todo excesso esconde um problema. Né? Todo excesso esconde uma falta, como diz lá num livrinho aí que é famoso na internet. Todo excesso esconde uma falta, né? Então, se há um excesso de flexibilidade, o excesso de flexibilidade também prejudica, porque ele nos impede de ser assertivos, né? De ser pontuais, de ser claros, né? De dizer o que a gente quer e precisa com firmeza, como eu disse, firmeza, clareza e constância, né? Agora, você falou que boa parte dos nossos comportamentos, ou mais ou menos isso, que tem a questão de não perceber, do inconsciente, né? Boa parte a gente age de forma inconsciente. Aí é o grande dilema, o grande problema. Como que faz? Quais são os indicativos, quais são os fatores que levam uma pessoa a buscar algum tipo de ajuda no sentido de que aquilo é excessivo, seja o excesso de rigidez, ou seja, o excesso de flexibilidade, já que a maior parte é inconsciente, ou seja, é óbvio, não tem consciência. Você não tem consciência das causas, mas você vive na pele a dor de ser assim. Isso aparece na tua vida. Isso aparece no fato de que você não consegue desempenhar um trabalho direito, não consegue se relacionar direito, você não consegue viver bem, apesar de você ter potencial. Então, você pode não ter clareza dos motivos, das causas, das emoções que estão subjacentes ao seu comportamento, mas a consequência aparece na vida. E aí a pessoa começa a se perguntar, né? Ou deveria, pelo menos, o que acontece comigo, que apesar de tudo, apesar de eu ser tão espetacular, eu não vou para frente, né? Por que eu sou tão bonita e ninguém se interessa por mim? A vida fica emperrada. A vida fica emperrada. Então, de qualquer maneira, quando existe, né, um sofrimento, quando a pessoa tem um registro de sofrimento, aí ela procura ajuda, né? Aí ela tem que se movimentar. Ela tem que fazer algum movimento para entender o que acontece com ela. E a intenção não é só entender, né? Mas é poder desamarrar essas questões, tanto no que se refere à rigidez, quanto ao excesso de flexibilidade, e a gente desamarrar essas questões
que estão interferindo com as nossas escolhas, né? Com o tipo de escolhas que a gente faz na vida. Né? Ô Flávia, necessariamente uma pessoa para sair desse tipo de comportamento, ele tem que buscar a ajuda de um profissional ou existem outros mecanismos que podem ajudar ou, digamos, deflagrar a consciência aí para... Você vai até entender, essa tua risada é puxar braço para tua sardinha, quase isso. Puxar braço para minha sardinha, né, Alderi? Eu vou falar o quê para você agora? Entendi. Não, olha, obviamente, né, que terapia é muito bom, é muito, muito importante. Eu acho, você mesmo é um defensor da terapia, Claro, com né? certeza. Que o quanto foi diferente, quanto mudou tua vida, e eu acho que muda mesmo, né? É a Mas linha divisória, quem tem, né? entre, né, um momento e outro Claro. da vida da pessoa. E eu penso que sim, eu acho que as pessoas precisam procurar ajuda quando elas sentem que elas não estão dando conta de uma determinada situação de vida, né? Que elas não conseguem compreender o que é que pega, né? O que me impede de crescer, de melhorar, de me desenvolver, né? Sim, tem que procurar ajuda, mas eu penso que a gente precisa também desenvolver uma capacidade reflexiva, né? De parar e pensar sobre si mesmo, né? Então, é muito importante a gente ter uma capacidade reflexiva no sentido de avaliar não só as consequências dos nossos atos, puxa, eu fiz isso, olha que porcaria que deu, né? Não devia ter feito, no sentido de estar tão arrependido do que eu, né, da escolha que eu fiz, mas principalmente avaliar as razões pelas quais eu faço determinadas escolhas e se elas estão me empurrando, né, para situações benéficas ou para situações que me atrapalham. Então, a gente precisa também desenvolver uma capacidade reflexiva, parar e pensar sobre quem nós somos, quais são as nossas motivações, né? Eu brinco que tem muita gente, né, que tem síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E isso é perigoso, porque a gente a gente está nessa vida para quê, né? É o meu jeito, eu o sou meu assim. jeito, eu sou assim, Como se as né? pessoas fossem obrigadas Então, isso é um corte na capacidade reflexiva da gente. Tá, eu sou assim, mas e daí? O que isso causa na minha vida? Por que eu sou assim? O que me transformou no que eu sou hoje? E, principalmente, o que eu vou fazer com quem eu sou hoje? as pessoas precisam se desenvolver, né? Sim, E existem muitas formas de se desenvolver. existem muitas formas. A terapia é a minha sardinha, é a Claro. minha brasa, eu puxo ela a hora que eu quiser. Claro. Né? Mas as pessoas precisam desenvolver uma capacidade de se observar, né? E não só de agir de maneira automática e impensada diante das circunstâncias da vida. Nós falamos de rancor, de mágoa. A culpa é um sentimento também, né? A pessoa ou melhor, a pessoa que se cobra demais, ele tem uma tendência de se culpar também? Ah, sim. A pessoa que se cobra demais, ela se cobra demais porque ela se culpa muito. Ela se cobra porque se Ela se culpa culpa. porque se culpa. Ela acha que, nossa, né? Esse copo aqui, ó, tá mal lavado. Eu devia, né, ter lavado ele direito. É culpa minha que ele tá sujo. Né? Então, a culpa, ela é uma emoção, né, que faz com que a pessoa esteja sempre buscando uma perfeição imaginária, né? Porque perfeição não existe. Ela esteja sempre atrás de algo que está sempre além daquilo que ela é capaz de alcançar, né? Então, o sentimento de culpa, ele está associado a isso, né? E ele está associado ao superego. Quanto mais bravo, quanto mais cruel, quanto mais autoritário o teu superego for, maior a sua necessidade de se culpar, maior a sua necessidade de se punir por coisas que você imaginariamente acha que fez de errado. Mas ele tem algum efeito pedagógico? Ou seja, a culpa pode transmitir algum aprendizado para a pessoa? No sentido assim, errou, no sentido, é exatamente isso, efeito pedagógico. Você vê dessa forma ou não? Uhum. Você está querendo aula hoje. Eu quero aprender, né? Eu falei que eu acho que a gente isso, busca, né? busca Então, aprendizado, então né? vou Isso é falar. um dos grandes sentidos de que desenvolvimento, né? existem dois tipos de culpa, tá?
Existe uma culpa normal, que é a que eu tenho, você tem, o Chiquinho tem, né? É uma culpa que nos faz assim, puxa, Alderi, olha, pisei na bola com você, me desculpa, vou me esforçar, não vou fazer mais isso. Isso é uma culpa normal. E existe uma culpa que a gente chama de culpa persecutória, que é aquela culpa que, por melhor que você tente resolver uma situação, você não se tranquiliza. Por quê? Você fica perseguido pelo que você fez. Você acha que você fez uma coisa tão ruim, tão errada, tão péssima, que nada do que você fizer vai ser capaz de aplacar esse sentimento ruim. E isso é culpa persecutória. Então, do que nós estamos falando? Existe uma culpa que é pedagógica, que nos ensina, porque a gente não está isento de ter falhas na vida. Mas é o que eu estava dizendo sobre a capacidade de aprendizagem, né? Então, a gente encarar as nossas falhas como aprendizados na vida, né? Eu falhei aqui, o que foi que eu fiz, como é que eu posso melhorar e paciência, da próxima vez eu vou tentar fazer melhor. Isso é uma culpa, como você chamou, pedagógica, né? Mas existem pessoas que não conseguem aprender com o sentimento de culpa porque elas ficam tão esmagadas pelo sentimento de culpa que elas não conseguem pensar em algo que possa consertar aquilo que elas imaginam que foi tão feio assim. Não tem Não perdão. tem perdão, não tem perdão, é uma culpa. Inclusive, né, é muito comum, estudos dizem, né, que essa culpa persecutória, ela pode levar até a situações extremas, né? Adoecimentos mais graves, situações de tentativa de suicídio, né? Porque a pessoa acha que ela fez algo tão terrível que não tem conserto, que não vai ter jeito, que a vida dela não tem jeito. E tem, né, Flávia? Tudo tem conserto, né? Enquanto a gente estiver vivo, por mais. Quando a vida há esperança. Não é verdade? E eu acho que ter essa percepção não é de modo algum ser permissivo ou fazer apologia sim. a atos inadequados, vamos usar esse termo aqui, Sim. né? Mas quando a pessoa olha, por isso que eu perguntei para você, se é a questão pedagógica, né? E esse o termo que você usou, né? Porque eu acho que a culpa, ela deve sim transmitir, levar à reflexão. Errou, ok. Eu acho que o ato não foi legal, foi inadequado, se corrigir e bola para frente. Agora, não tem que ficar carregando aquilo, porque isso aí vai escravizar e vai ser extremamente maléfico para o crescimento das pessoas, né? Sim. Então, eu tenho a impressão que a culpa ela é importante só no sentido de realmente isso que você falou. Eu acho que foi isso, de alertar e de acender aquele sensor. Olha, reflita, tá errado, mas vida que segue. Você é um ser humano e tá como tal, você tá sujeito a errar, né? Não só a vida que segue, mas o que eu posso fazer a respeito disso? Como eu posso consertar? Né? Tem algum jeito que eu posso consertar isso aqui? Se você fica muito perseguido, muito assustado, você não consegue pensar que pode ter um jeito que você possa consertar aquilo. Eu só gostaria de colocar, a gente ainda tem 5 minutinhos, né? Pode. Colocar a questão do estabelecimento de limites, que eu acho que é uma coisa que as pessoas confundem, né? A firmeza, quando a gente vai estabelecer limites, né? A firmeza com a rigidez. As pessoas costumam misturar isso, né? Então, tipo, vai pôr um limite numa criança, tem que ser bravo, tem que, né? Não. Lê do engano. Para você colocar limite em alguém, você não precisa ser agressivo, você não precisa ser rígido, você não precisa ser bravo. Você precisa ser firme, claro, e você precisa ter comunicação, né? Comunicar, lógico, autoconhecimento, comunicação, falar não sem culpa, né? Para as pessoas, né? Sinalizar quando estão invadindo o seu espaço. Mas é muito importante você ser firme. Ser firme é diferente de ser rígido. Ofensivo. É diferente, porque a rigidez ela está ligada à culpa, ela está ligada à sensação de controle, ela está ligada à punição. E a firmeza não. A firmeza está ligada à capacidade de você estabelecer o que é bom, o que é ruim e proteger, né, aquilo que verdadeiramente importa, que é o vínculo com a pessoa. Né? Então, são coisas muito diferentes. Quando você é rígido, estabelece limites, com rigidez, você afasta a pessoa de você. Né? Por quê? Porque você impõe algo por medo e a pessoa vai se afastar e vai te obedecer por medo.
Quando você impõe um limite com firmeza, né, um limite com amor e por amor, porque é muito importante estabelecer limites por amor, né, não só com amor, mas por amor. O limite, ele protege, né? Ele vai nos proteger de situações que podem estragar meu vínculo com a outra pessoa. Então, é muito importante você sinalizar com amor e por amor aquilo que você suporta e que você não suporta, né? Então, isso é muito, muito importante, isso é fundamental, né? Então, para estabelecer limites, você precisa ter clareza, constância e firmeza, tá? Constância em que sentido? Se eu estabeleço um limite hoje para você, ele tem que valer para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, né? Ele não pode ser um limite hoje, outro amanhã diferente, e depois de amanhã um terceiro limite qualquer. Não. Você tem que manter uma constância, né? Para que aquele limite tenha sentido, certo? Tá certo. Então, acho que é só isso que acho que conclui o nosso Eu papo acho que sim, aqui. com né? certeza. Flávia, nosso tempo já praticamente finalizado, né? Uhum. Mais uma vez quero te agradecer pela participação, tá? Foi muito bom e espero que esteja aqui novamente para a gente bater esse papo sempre importante, tá bom? Sim, eu volto, pode contar. Tá certo. Tá bom? Desejo uma boa noite para Obrigada. você e nos encontramos aí em Para breve, você tá bom? também. Grande abraço, até mais. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até quarta.